Olá a todos vocês, sejam muito bem-vindos para o nosso evento Vestindo a Toga. Eu sou a professora Ruth Araújo Viana, quem já me conhece, me segue nos meus canais, deve saber que eu estou aí no apoio e protagonizo a vida de vocês para os estudos. Eu tenho essa intenção de fazer com que vocês entendam um pouco mais sobre como é se preparar para o concurso público e hoje, especificamente, para que você possa vestir a toga, tá? Estou muito feliz de estar aqui com vocês, de compartilhar esse momento. Sei que tivemos aí vários inscritos e só muito agradecimento, muita gratidão pela confiança que vocês depositaram, não só na minha pessoa, como no temas que tem sim traçado todos os esforços possíveis para garantir que vocês tenham aí o melhor conteúdo. Então, estou feliz demais. Um beijo para todos vocês, Hélio, Bianca, Sara. Ah, você é linda também. E, gente, muitíssimo obrigada. Eu sei que aqui temos vários estudantes, pessoas que estão estudando há algum tempo, outras pessoas que estão iniciando seus estudos, e algumas, inclusive, que já sabem que querem a magistratura, mas ainda estão no curso do direito, tá? E esse projeto aqui, esse evento, Vestindo a Toga, que foi traçado em 3 dias para vocês, ele foi feito pensando no processo, do início ao fim. Por isso que eu falo que o Vestindo a Toga é o seu processo planejado. São 3 dias de aulas que a gente tem aqui a intenção de trazer para você um gostinho de como é estudar para a magistratura. Um gostinho de como é seguir essa vocação. E a partir daí vocês possam consolidar esse sonho e se sentirem mais preparados para enfrentar o processo. Pessoal, porque escutem bem e prestem muita atenção no que eu vou dizer agora. Só vive a vitória quem suporta o processo. Por isso o nome é Vestindo a Toga, porque você precisa passar por um processo. Você precisa passar pelo início, pelo meio, para chegar no fim. Então, não há esse negócio de pular etapas, não há esse negócio de quem consegue passar em menos tempo. A competição não é com um terceiro, a competição é você e você mesmo. Até porque concurso para a magistratura do estadual tem todo ano. Só para não passar vergonha aqui, para não ter certeza que eu não estou falando mentira, devido à pandemia, pode acontecer que a gente tenha uma diminuição, mas eu nunca vi um concurso, desde quando eu sou docente, que não tenha concurso da magistratura estadual, pelo menos vigente durante um ano. Então, assim, a gente tem vários concursos. A gente teve TJ do Pará, a gente teve TJ Mato Grosso do Sul, TJ São Paulo, foi em 2018, TJ Pará, TJ Mato Grosso do Sul, 2020. Então, assim, estudem, porque a única coisa que a gente sabe hoje é que o edital pode sair amanhã. Tá? Mas o processo do Vestindo a Toga não é para te causar ansiedade, não é para te falar que o alvo está no dia de amanhã. É muito mais para te dizer que você precisa se preparar para o momento. E existirão vários momentos. Vários momentos em que você poderá viver a situação de estar de cara a cara com o teu sonho de vestir a toga. E eu vou logo lhe dizendo, hoje, a live tem tudo a ver com esse processo. Porque quando a gente fala aqui de metodologia e de metas possíveis de serem atingidas, a gente está querendo basicamente dizer para você que você precisa se preparar. Não é só estudar de forma aleatória, não é só mirar no alvo e pronto, eu quero isso, eu quero a magistratura, eu sei que essa é a minha vocação, eu quero ajudar a sociedade exercendo o cargo de juiz de direito, exercendo o cargo de juíza de direito. Não é só isso, não é só sobre querer, é sobre determinação. É sobre a tua força de vontade que você vai traçar todos os dias para chegar lá. É sobre cada etapa, como você se apresenta diante das etapas do concurso e das etapas mais difíceis. Por isso, eu já te adianto, em algum momento você vai fracassar.
Mas eu te digo também que eu não conheço nenhum juiz, nenhuma pessoa que passou por um concurso público que não tenha, em algum momento da sua preparação, errado, não tenha fracassado em algum ponto. A gente erra para poder aprender. E errar faz parte do processo. Encare o erro como um obstáculo que você vivenciou. E a partir de então, vai treinar para não errar mais. Essa é a postura próspera que você precisa ter diante da tua empreitada para passar no concurso da magistratura. É mirar no alvo, mas ter perseverança, ter determinação. Saber que se você quer algo grande, você vai ter que lutar na mesma proporção. Então, eu acho até engraçado, porque hoje a gente vai falar, sim, sobre metodologia e metas possíveis de atingir, mas tudo isso já engloba o que eu estou falando agora, que eu fiz um vídeo no Rios, querendo só, lógico, quebrar o gelo um pouquinho, a galera tá toda estudando e tal, mas assim, dizendo quais eram as etapas do concurso da magistratura. E quando eu disse que eram 5 etapas, teve gente que ficou, nossa, sim, porque as pessoas, temos vários níveis de estudantes aqui. Temos pessoas que já conhecem, já fizeram inclusive a prova, pessoas que já leram o edital, pessoas que só sabem no concurso, mas nunca, né, manusearam um edital. Então, quando eu disse que tem 5 etapas, a pessoa se assustou, mas 5 etapas, sim. O juiz de direito, uma juíza de direito, precisa passar por várias provações que vão analisar a sua capacidade não só de conhecimento jurídico, mas como sua capacidade de raciocínio, de argumentação, como sua capacidade de posicionamento diante de situações difíceis. Então, é realmente uma batalha, mas há vitória. Há vitória no final, com certeza. E eu estou aqui hoje para dizer que sou prova disso, mas pode ter certeza que existem milhares de outras Ruths por aí que têm histórias fantásticas para contar também de superação, de pessoas que seguiram, acreditaram na trajetória e perseveraram. Então é isso que eu quero que você coloque na sua cabeça hoje, para que você possa abrir os caminhos, abrir a mente para iniciar o teu processo de estudo para a magistratura. Certo? Gente, boa noite. Eu vou logo falando, eu falo demais. Sintam-se todos muito bem recebidos, quem eu não pude aí falar logo de início. E agora eu vou passar para o foco central da nossa aula de hoje, que é metodologia e metas possíveis de atingir. Eu nunca me esqueço que quando eu comecei a estudar para a magistratura, eu estava começando a conversar com outros colegas que também estudavam para concurso, porém concursos diferentes. E alguns deles começaram a me falar, compartilhar como era a sua rotina, né? Você que já é concurseiro, você deve saber muito bem o que é isso. E daí aconteceu de alguém dizer assim para mim: eu estudo 12 horas por dia. Eu estudo 12 horas líquida por dia. E eu falava: nossa, essa pessoa mente, mente, mas enfim, aquilo só não me abalou porque eu sempre tive uma postura muito positiva na vida. Mas eu juro para você que se eu fosse uma pessoa mais pessimista, eu acho que eu teria ali, nossa senhora, freado um pouco. Como assim você estuda para magistratura e estuda 12 horas por dia? Não, com certeza essa pessoa está mentindo. Ela não está levando em consideração o tempo que ela pega ali o busão. Na época eu ia de busão para a biblioteca da Unifor estudar, então de busão eu ia a pé, não está levando em consideração esse tempo, ou então ela não está levando em consideração o tempo que ela se desloca do carro para chegar lá na biblioteca, o tempo que ela consegue entrar, pegar os livros. Com certeza essa pessoa está mentindo. Foi o que eu pensei. E assim alimentei o meu estudo com base nessa premissa otimista de que estudar basicamente as minhas horinhas por dia, as horinhas que eu aguentava, elas eram sim suficientes. E um belo dia, na reta final para a aprovação, eu cheguei
a me pegar estudando 12 horas por dia. Professora Ave Maria, significa que para passar para a magistratura precisa estudar 12 horas por dia? Não. É justamente sobre isso. Eu quero te dizer que metodologia e metas possíveis de atingir tem muito mais a ver com o teu processo, com a forma como você se posiciona diante do estudo e do tempo que você tem para esse estudo, do que o cargo. É lógico que o nível de dificuldade há, mas se você estudar todos os dias e descansar quando for necessário, você ainda assim vai chegar naquele mesmo ponto final do que aquela pessoa que estudou 12 horas por dia. E digo mais, estudei 12 horas por dia, não vou mentir. Mas não estudei por longos períodos. Estudei na reta final, galera. O meu máximo de estudo, sim, eu cheguei a estudar aí, numa rotina normal, uma rotina sem edital, era de 6, 8 horas, às vezes 4. E digo mais, digo que na base mesmo, quando eu iniciei a minha preparação, eu não estudava isso tudo porque eu não conseguia. O meu estudo era 1 hora e meia, 2 horas. Então, o que é isso, professora? O que é que você está querendo passar para a gente? Com metodologia e metas possíveis de atingir. Você tem que entender que não é sobre horas e tempos de estudo. É sobre como você está nesse processo de estudo e como você ficará ao longo do tempo. Porém, a gente não vê o futuro, a gente só molda o presente. E tem muita gente aí querendo estar no capítulo final do livro quando está no primeiro capítulo. Tem muita gente que sequer pegou um edital na vida para a lei da magistratura e já queria passar por toda essa depuração. Não dá. Viva o processo. Abrace a trajetória. Não tenha medo dela. Não se auto-sabote. Não perca a fé na tua vitória. Se você entender que se trata de um processo, que se trata de um passo a passo para chegar lá, e não de quem estudou mais horas líquidas, de quem teve os melhores professores, mas sim do desempenho do aluno perante o seu estudo. Por isso que eu digo e reafirmo que não há só uma metodologia de estudo. Não há. A metodologia de estudo boa é aquela que funciona para você. É aquela que você se identifica, é aquela que você incorpora no seu dia a dia, aquela que você entende como sendo a que facilita o teu processo diário. Então, encare a trajetória com essa compreensão de que haverá dias bons e haverá dias ruins. Haverá dias de grande desempenho e haverá dias de baixo desempenho. Quando eu falo para você encarar assim a metodologia, eu estou querendo dizer que você entenda que se você não estiver bem aqui para perseguir o teu sonho, mesmo que fisicamente você esteja bem, que você tivesse um posicionamento sólido sobre a tua vocação, que é ser magistrado, que é ser magistrada, você vai oscilar no caminho. E eu digo mais, oscilar não é no sentido, porque oscilar todo mundo oscila, tá? A gente fica, às vezes, não no projeto do alvo, mas muitas vezes assim, nossa, será que eu vou conseguir? Às vezes a gente tem um pouquinho de dúvida sobre si, mas logo tem que vir aquele estalo e você pegar e recuperar o fôlego e dizer, não, eu sou suficiente, eu consigo, eu chego lá. Eu chegarei lá. Então, você tem que se posicionar diante do teu estudo com motivação. Você tem que se posicionar diante do teu estudo com aquilo que funciona para você, com aquilo que te leva para frente, com a metodologia que funciona para frente, para você. E aí tem gente que fala, motivação não funciona, motivação a hora acaba. Gente, cá entre nós, né?
A gente toma banho aí todo dia, fica bem cheirosinho e o cheiro do banho também acaba, né? Então a gente precisa tomar banho todo dia, na é verdade. Por quê? Porque aquela sensação de bem-estar, ela é produzida, ela é cativada e ela tem que ser protagonizada principalmente por você. Porque podem ter muitas pessoas que te apoiam nessa caminhada, mas ninguém pode viver a caminhada por você. Pode até andar do teu lado, pode te dar uma força, um empurrão, te ajudar, mas nunca viverá o processo por você. Por isso que vestindo a toga, já passa esse nome, vestindo, é um processo. É um processo, sim, que haverá dor, mas que você é capaz de, com metodologia e método possível de atingir, de se organizar para superar o ônus que entre nós existe no estudo para qualquer concurso, porque não é fácil, de jeito nenhum, sentar para estudar. Inclusive, essa é uma dificuldade hoje absurda com os meios sociais, os meios digitais, estão tirando muito foco, muita atenção dos estudantes. Quando eu falo sobre foco, eu estou falando também sobre metodologia, eu estou falando também sobre metas possíveis de atingir. Você tem que ver como funciona o seu dia a dia e como está o seu foco. Como é que você está pensando que vai concretizar no teu dia o estudo para a magistratura? É somente querer a magistratura? Não, você tem que praticar o exercício de estudar para a magistratura. E qual é a metodologia? Aquela que funciona para você. E quem é você agora? Quem é você amanhã? Essa é a grande dificuldade de protagonizar o estudo. Porque você está sempre em constante transformação. Às vezes você é um estudante que iniciou e logo no foco determinado, você passa já para um estudante com base. Você vai ver que a tua metodologia vai ter que mudar junto contigo. Porque o que funcionava antes pode não funcionar mais. E assim você vai reorganizando a tua vida de estudo para que ela funcione para você, porque velhos hábitos não constroem novos caminhos. Mas não significa que eles não foram necessários. Presta atenção no que eu estou dizendo agora. Velhos hábitos não constroem novos caminhos, mas não significa que não foram necessários. Há momento para tudo. E você tem que entender o seu momento. Então, vai ter a metodologia que funcionou para ela, aquela metodologia funcionou para ele, mas pode não funcionar para você. E há quem diga que já testou vários tipos de metodologia diferentes e aquela metodologia era melhor do que a outra. Porém, essa metodologia de estudo, se de alguma forma te serviu no projeto, na caminhada, ela te fez dar um salto para o teu propósito. E é isso que a gente quer. Eu quero que você, no vestindo a toga, seu processo planejado, você saiba planejar o seu estudo. Você saiba entender o que funciona para dar o passo a passo necessário para chegar no ponto final, que é a aprovação para o cargo da magistratura. Pessoal, quando eu falei das 12 horas, então, degrau por degrau, vocês vão ver que quando chegar, por exemplo, a prova oral, a prova de sentença, que a gente vai falar nas próximas aulas. Meu amigo, eu não preciso nem pedir para você estudar 12 horas por dia. Você vai estar com sangue no olho. Você não vai querer levantar da cadeira de jeito nenhum. Se der, você vai tomar café o dia todo. Porque é o teu sonho. E ele tá quase lá. Você quase sente o cheiro do sonho. E eu falo isso com toda essa adrenalina, com toda essa vontade, com todo esse amor, gente. Porque eu vivi a dor do processo de formas muito distintas no meu caminhar. Eu já fui estudante de concurso que tinha as 24 horas do meu dia livre para estudar. Assim como também já fui a estudante que trabalhava, fazia mestrado e estudava. Assim como eu também já fui a estudante que
trabalhava, era mãe e estudava. Então, eu vivi tantos momentos diferentes na minha vida durante o estudo, que eu sei muito bem como é a adrenalina de hoje se posicionar sabendo o que é um concurso de alto nível. O que é um concurso que vai te fazer alcançar o teu sonho. Porque para ser magistrado, gente, você tem que ter a vocação, você tem que querer muito, porque é uma batalha longa, 5 etapas, eu falei, não se esqueçam. E a gente vai trabalhar todas elas aqui, tá? Ou pelo menos vamos dar uma pincelada, porque não dá tempo para falar de tudo. Então, metodologia e metas possíveis de atingir. Agora, falando do meu diferente estilo de vida em cada etapa da minha vida, eu quero que você pense na sua vida e se posicione para saber como você vai protagonizar o seu estudo, como você vai encarar o seu estudo no seu dia a dia. Você trabalha? Você tem filhos? Você quer estudar para magistratura? Eu te afirmo, é possível. Mas você precisa ser organizado. Então anota aí que para você ter uma meta possível de atingir, você precisa ser organizado. E para ser organizado, você precisa ter planejamento, seu processo planejado. O que é isso? Você precisa saber o que está dentro do teu concurso que vai fazer você passar. Quais são as disciplinas que caem no concurso da magistratura? Você tem que saber isso. Quais são as etapas? Eu cumpro os requisitos de inscrição preliminar? Eu cumpro os requisitos de inscrição definitiva? Como é que eu vou organizar a minha vida para conseguir passar no concurso da magistratura? Então, vamos lá. Se a gente está falando de concurso da magistratura, você precisa ler a resolução do Conselho Nacional de Justiça, a resolução número 75, de 2009. Ah, professora, eu tenho que parar para ler? Tem. Não se preocupe, durante o processo aí, você vai saber essa resolução de cor e salteado. Tem que saber, tem que ir se familiarizando, tem que entender na resolução, tem que ir entendendo nos editais da magistratura. Tem que ir entendendo. Você pensa que não, mas entender como funciona o concurso vai fazer com que você caminhe com passos firmes e não com passos oscilantes sobre o que cai ou não cai, sobre o nível de dificuldade de determinados assuntos, sobre a forma como é abordado determinadas disciplinas na questão, na prova objetiva, na prova subjetiva e na prova oral. Você precisa ir se familiarizando e lendo a resolução, principalmente, e depois o edital. Por quê? Por que eu falo aqui no concurso da magistratura especificamente para você ler a resolução e depois o edital? Porque a resolução do Conselho Nacional de Justiça, órgão do Poder Judiciário, se aplica a todos os tribunais de justiça do Brasil. Se aplica a todos os tribunais de justiça do Brasil, em qualquer lugar que você vá prestar essa prova, esse concurso, ele vai obedecer às diretrizes da resolução número 75. Pode sim ter algumas peculiaridades, algumas diferençazinhas lá e acolá, mas o grosso, aquilo que molda o concurso da magistratura, está nessa resolução. Então, você precisa compreender esse passo a passo para saber como vai se planejar. Tem gente que fala assim, vou estudar para magistratura, então vou começar a comprar os livros aqui e tal, e começa a estudar com os livros, e não sabe quais são as disciplinas que caem na magistratura, simplesmente chuta, não sabe qual o nível de dificuldade de determinados assuntos, porque não acompanha as provas da magistratura, não sabem como são as provas, porque nunca leu a resolução do CNJ, que indica um padrão de como as provas são cobradas, para que se tenha um nivelamento na aprovação de juízes e juízes de direito.
Então, se você quer ser juiz, juíza de direito, se é a tua vocação, se é o teu sonho, se é a tua vontade, se você quer protagonizar esse sonho, você precisa passar por esse processo de leitura. Nossa, mas é muito difícil, eu não consigo compreender. E aí você vai juntando essas metodologias de estudo com o instrumento normativo, que é essa resolução, com as provas, pessoal. Pega o edital, você vai ver como tem várias coisas que se encaixam entre a resolução e o edital, que é basicamente uma mera reprodução da resolução, porque é necessário obedecer. Aí depois de você fazer esse encaixe, você pega o quê? Você pega a prova. Porque você pega na prova, você tem uma noção de como a composição da prova da magistratura, de como é essa composição, de como ela é traçada, de como ela é feita. Estão captando comigo a necessidade de se planejar? Gente, eu nunca esqueço que eu estudando para um concurso, vou contar mais aqui para vocês a minha gafe. Porque o preguiçoso trabalha 2 vezes, todo mundo sabe, né? Eu fiz várias provas de concurso, várias que eu não passei, tá? Estudando para concurso, um belo dia, um lindo dia. Não foi prova da magistratura, mas serve como exemplo. Fazendo a prova de segunda fase, eu estava transtornada, porque tinha vários crimes em espécie para estudar. E como eu já tinha passado por vários concursos, e todos os editais são muito similares, não para a magistratura, tá? Mas depois que você faz muita prova, você vai pegando ali aquelas similitudes e você vai ficando desleixado. Você vai ficando desleixado. Você acha que sabe, que não precisa parar para olhar. E eu lembro que eu me preparando para essa prova, falei, meu Deus do céu, mas como é que eu vou fazer uma discursiva sem contato com o vadimeco nessa prova? Com todos os crimes em espécie para estudar. É muito conteúdo. E aí, uma amiga minha que estava fazendo a mesma prova que eu, ela falou assim, Ruth, ela estava estudando comigo. Ela falou assim, Ruth, você leu o edital? Aí eu falei assim, ah, por quê? Não, é porque só cai tais crimes. Gente, pessoal, isso só mostra o quê? Que você precisa se preparar. Você precisa planejar. A metodologia só é alcançada, um método de estudo, como você vai protagonizar esse estudo, através de um planejamento. Como você vai incluir o teu estudo no teu dia a dia, com base no alvo, que é o concurso da magistratura. Se é o concurso da magistratura que você quer, para você ter uma ideia de como ele funciona, o que é que você precisa da resolução número 75 do CNJ. Você precisa também dos editais de concurso de magistratura, se puder os mais atualizados, e para sentir um gostinho da prova, dá uma olhada na prova e ver como tudo isso é incorporado na prova objetiva, na prova discursiva, até mesmo na prova oral. E metas possíveis de atingir, você vendo o teu dia a dia. É lógico, gente, você estuda, você trabalha, você estuda, é pai, você estuda, é mãe. Você não vai conseguir estudar muitas horas. Se você ficar se comparando com um vizinho que está sendo bancado para estudar, que eu já fui, e sei muito bem como é bom essa parte da vida, que está muitas vezes sem filho para cuidar, não tem trabalho, essa pessoa tem muito mais tempo disponível. Mas não se trata de tempo, se trata de uma meta possível, aquela meta que você consiga concretizar. Estabelecer uma meta só é inteligente se você for capaz de cumpri-la. Você precisa pautar a tua meta de uma forma inteligente. Mas o que é que a gente já descobriu nessa aula de hoje até agora? A gente já descobriu que a aprovação para o concurso da magistratura é possível. E que há muitas histórias de vitória. Muitas histórias de superação. Eu preciso que você acredite que a sua será uma delas. E eu preciso também que você entenda como protagonizar o seu estudo, para que você possa chegar lá, para pautar uma meta possível no teu cotidiano, que você possa fazer o estudo do concurso da magistratura, do início até o fim do processo. Então, metas possíveis de atingir tem tudo a ver
com você não se sabotar. Não se sabotem, por favor. Porque uma coisa que a gente já descobriu na aula de hoje é que todo mundo tem condição de chegar lá. Porém, alguns caminhos, e eu não vou romantizar isso, alguns caminhos terão menos obstáculos. Ah, com certeza. Eu não quero que você entenda aqui, de jeito nenhum, que é possível e será fácil. Não, não é isso que eu tô querendo passar, tá? Não é isso que eu tô querendo passar. Eu vejo vocês mandando as mensagenzinhas, tá, gente? Eu vou só, que eu vou falando. A gente vai deixar um espacinho no final para que vocês façam aí umas perguntas. Nós vamos ter alguém selecionando essas perguntas. E eu acho que eu vou deixar uns 20 minutos, tá, para responder. Então, daqui a pouquinho eu tô encerrando aqui a minha aula, o meu diálogo para com vocês, tá? E, lógico, eu não tô conseguindo ver tudo, acompanhar tudo, mas eu quero que você entenda que uma meta possível de atingir é aquela que você vai concretizar e por isso você não pode se auto-sabotar. Sendo que tem aqueles concurseiros que são um pouco mais gulosos, que acham que produzindo mais estarão assimilando mais. E essa relação, ela não tem a sua exata medida. Na verdade, tem muito mais a ver o quanto você consegue persistir no propósito do que o quanto você produz no dia. Vamos deixar isso bem claro. Se uma pessoa tem 8 horas para estudar por dia e ela estuda de segunda a quinta, 8 horas. Quando chega sexta, ela estuda só 4. Sábado e domingo ela não pega no livro. Então, essa pessoa estudou o quê? Vamos lá, me ajuda, é matemática aí, que eu botei. Ela estudou 36 horas na semana. E outra pessoa que não pode estudar 8 horas, ela estuda 4 horas por dia. Mas ela estuda todos os dias. Ela estuda todos os dias 4 horas. 4 vezes 7, 28. Você vê que a diferença é muito pouca, gente. Não é isso que vai fazer você ser aprovado ou não. Não é controlar o tempo. Não é sobre controle de tempo. É sobre compromisso. Sobre comprometimento. Sobre você aplicar atitude na sua vontade. Aplique atitude na sua vontade. Eu sei que nem todo dia você vai acordar com vontade de estudar, mas eu tenho certeza que você não falta ao trabalho porque não está com vontade de trabalhar. Então você precisa ter essa mesma garra, essa mesma determinação para poder engajar nos teus estudos e saber o que é uma meta possível de cumprir. Não tenta trazer uma meta que foi cumprida por outra pessoa que tem uma vida totalmente diferente da sua para o teu contexto pessoal. Não tenta aplicar um método que não funciona para você. Você vai se auto-sabotar. Você vai se auto-sabotar. Mesmo que você tenha vidas parecidas, vocês podem até compartilhar experiências. Eu não estou dizendo que isso não deve ser feito, né? Lógico, aqui é uma aula sobre como você protagonizar o seu estudo, é uma aula que te direciona a entender como é que funciona o concurso da magistratura, para que você consiga entender a metodologia que você vai ter que aplicar, que é a Resolução 75. É sim você compreender como funciona o concurso através da leitura do edital e das provas. Mas eu preciso que, muito mais do que isso, você entenda que uma meta possível de atingir ela vai ser criada unicamente por você. É você que sabe muito mais sobre si do que qualquer outra pessoa. Já viu aquelas pessoas que vão para o nutricionista? Aí o nutricionista pergunta: o que é que você come no dia a dia? Aí a pessoa pega e fala assim: nossa, eu comecei a perceber, refletir, só porque aquela pessoa que eu como chocolate todos os dias. Mas eu não vou dizer que eu como chocolate todos os dias, né? Eu vou dizer aqui que eu sei lá, que eu como dia sim, dia não.
Aquela pessoa que está pensando em algo para você, ela já não vai ter uma ideia real de como é teu dia. Ela já não vai ter a dimensão do sacrifício que você vai fazer para abdicar do chocolate por mais tempo, porque ela imagina que você não come todo dia. Então você tem que ser realista, você tem que encarar a dura realidade, se fazer uma pergunta: como o meu dia a dia funciona? Quando eu virei mãe estudando para concurso, eu me libertei. Porque eu falei assim, rapaz, eu só vou conseguir estudar para concurso se eu parar de querer controlar o tempo. Eu não tenho controle nenhum sobre o tempo. Eu tenho que estudar na hora que eu tiver condições de estudar. Então, eu passei a organizar meu estudo de forma tal. E aí, pensa só, meta possível de atingir. Organize o seu estudo. Não durante, antes. Quem organiza seu estudo durante, perde tempo organizando, e a pessoa que não tem tempo fica se culpando porque não ficou 30, 40 minutos procurando os livros, procurando a lei seca, ajustando a jurisprudência, e quando viu, já se passou muito do tempo ocioso, que é o tempo de assimilação de conteúdo, que é o tempo de você estudar efetivamente. Então, deixa todo o teu material preparado. Então, organização. Antes do estudo. Deixa sempre organizado. Quando você chegar lá, já vai estar a sua mesa lindinha, pronta para te receber. Pronta para te receber. Seja realista. Seja realista com a sua vida. Seja sincero para si. O quanto você quer, o quanto você vai dedicar e o quanto você vai renunciar. Sim, você terá que renunciar. Ah, professora, você está dizendo que então para atingir uma meta possível, eu tenho que passar por uma reflexão de dizer para mim mesmo o que é que eu vou tirar da minha vida para eu conseguir chegar lá. Sim. Precisa ser hoje? Precisa ser amanhã? Não. Tá? Esse é um processo. Processo. Não há necessidade de ter imediaticidade. Se você, amanhã, já abrir a resolução do CNJ, ou terminando essa live, já abrir a resolução do CNJ e ler o que é cobrado no estudo para o concurso da magistratura, você já está na frente de muita gente. Se você fizer esse simples passo. Eu preciso, então, abandonar das saídas nos finais de semana imediatamente? Não, mas vai chegar um momento na sua vida que para você organizar o seu estudo, para você ter uma meta possível de ser atingida, que você vai ver que vai valer a pena, você vai fazer isso de bom grado. Você vai agradecer que você vai estar estudando. Acredite em mim quando eu digo isso. Então, organize-se. Seja sincero com a sua realidade. Contextualize a tua vida com o teu processo para aprovação na magistratura. E, principalmente, pare de querer delimitar o teu conhecimento com base no tempo. Uma das coisas que mais pergunto, você passou com quanto tempo de estudo? Precisa estudar por quanto tempo para conseguir a aprovação na magistratura? Pessoal, são 3 anos de prática jurídica. Então, no mínimo, 3 anos você tem que estar lá, sem ser juiz de direito, sem ser juíza de direito. Por quê? Porque é um cargo que exige, sim, amadurecimento, exige que você tenha passado pelo processo de profissionalização. Então, não adianta ir com tanta sede ao pote, que o pote não pode ser bebido antes desses 3 anos. O que você tem que fazer é acalmar a mente e saber que com metas possíveis, cumprindo esse planejamento que você irá elaborar, você vai chegar lá. Agora, um planejamento organizado, um planejamento que tenha a ver com o concurso da magistratura. Então, como é que você vai planejar? Conhecendo resolução do CNJ, edital, prova. Você não tem como se organizar sem conhecer como funciona o concurso. E é para isso que a gente está tendo essas 3 aulas. Que eu quero que você conheça como funciona o concurso. Eu quero que você saiba
Então, a tarefa de casa, já para a gente entrar afiado na aula de amanhã, é ler a resolução 75 do CNJ. Você joga no Google, não tem desculpa. Olha aí, quem pensava que não ia ter tarefa de casa. Você joga no Google, é grandinha, mas você consegue, eu tenho certeza. Se não conseguir ler tudo, vai desanimar? Meu marido tem mania de falar assim, Ruth, você é a maior leitora de livros incompletos que eu já conheci. Eu falei, livros são feitos de capítulos. Se eu li um capítulo, eu li parte do livro. Eu absorvi conhecimento dali. Então, eu estou contente para a aula de amanhã que você lê parte da resolução. Apesar de eu saber que você tem condição, sim, depois de toda essa aula de hoje, de ler a resolução por completo. Até a nossa próxima aula de amanhã. Por que é importante? E por que eu não posso terceirizar? Por que eu não posso simplesmente falar? Porque se eu chegar amanhã na aula falando de prova objetiva, de prova discursiva, e você não souber como ela é cobrada dentro da resolução, é muito capaz que você não entenda como que vai ser essas provas durante essa fase do concurso, que é a primeira fase, que é a prova objetiva, e a segunda fase. Então, eu preciso que você tenha a consciência de que o esforço é quem recompensa. É o esforço que recompensa. O único lugar em que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Tá bom? Bom, pessoal, estamos em 8h41. Eu vou aqui ver aqui no WhatsApp se temos já as perguntas. Renata, temos as perguntas, as 5 perguntas, porque senão vai ficar muito corrido para a gente conseguir discutir e eu passar um feedback, ver o que é que faltou eu explicar para vocês, para que vocês possam aí protagonizar o estudo rumo à magistratura. Cadê, Renatinha? Gente, a resolução número 75, se você jogar no Google, resolução N75, CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, você vai encontrar a resolução. Texto original e texto compilado. Tanto faz, só quero que leiam, tá bom? E tô aceitando qualquer leitura. Façam uma leitura em grupo. Vocês estão num grupo, né? Façam leitura em grupo, discutam. Protagonize o estudo de vocês. Quando vocês criam essa liberdade, essa autonomia para discutir, gente, é aí que o negócio engrena, tá bom? Mas vamos lá, perguntinhas. Eita, todas para eu selecionar. Como você divide o seu tempo? Você fosse... Certo, vamos lá. Eu vou pegar alguns para a gente, eu acho que talvez dê tempo. Vamos lá. Primeira pergunta. Como você dividiu o seu tempo com filhos, trabalho e estudo? Vamos lá. Vamos criar uma cultura aqui disruptiva. Eu sei que a sua pergunta foi com todas as melhores das intenções, mas a pessoa que tem filho e que trabalha, ela não pode mais falar em tempo. Pelo menos assim, essa é a minha visão pessoal. Ela tem que, na verdade, querer administrar a sua energia e não o seu tempo. Se você entende a resolução número 75 do CNJ e você tem um edital da magistratura, você já tem uma pauta, um cronograma que foi feito para você pelos próprios concursos da magistratura que te indicam o que você deve estudar para passar. Então, a partir daquele momento, eu comecei a cumprir o edital e comecei a estudar como é que funcionavam as outras provas de concurso da magistratura. E eu via que elas eram muito similares e que realmente a resolução do CNJ, ela era obedecida. Então, não era um bicho de 7 cabeças. O grande problema, gente, aqui, é que a pessoa já fica assustada quando pega um edital da magistratura, vê que tem 45 páginas. Aí toma um susto, uau, é um livro, lê o edital, é um livro. Mas você vai ficando tão fera nisso, ao longo do tempo, que você vai vendo, você vai dominando. E você vai ver que você vai passar exatamente quando você se sentir assim. Então, como que eu administrava? Eu administrava não o meu tempo, mas a minha energia. Se eu estava cansada, eu descansava. Eu não estava numa guerra com o tempo. Eu não queria saber se o fulano de tal tinha sido aprovado antes de mim. Eu não queria saber disso. Eu queria saber quando que eu ia ser aprovada.
Pessoal, preste atenção, vamos falar aqui hoje. Hoje, pergunta sincera, com resposta sincera, que vocês vão dar aí para vocês. Se eu te dissesse hoje que daqui a 3 anos você começando a estudar hoje, e eu já disse que para passar no concurso é exigido pelo menos 3 anos de prática jurídica, ou seja, até quem nunca estudou na vida, desde de formado, tem que esperar 3 anos, tá bom? Então, tem que esperar 3 anos. Se eu te dissesse que hoje, para magistratura, se eu te dissesse que hoje, em 2021, em 2023, depois de 3 anos desse dia aqui, no dia 16 de fevereiro de 2024, perdão, você estaria aprovado no concurso da magistratura. Você é um aprovado. Você vai vestir a sua toga. Vai honrar o seu suor. Você iria estudar com sangue nos olhos, com toda a garra do mundo, sabendo. Se eu te dissesse que daqui a 4 anos você vai passar. Não, mas vamos aumentar. Se eu te dissesse que daqui a 5 anos você vai passar. E se eu aumentar para 6? E para 7? Se eu te disser que com esforço você vai passar, e que alguns vão passar em 3 anos, outros em 4, outros em 5, outros em 6, outros em 7, não é sobre o tempo, gente. É sobre você persistindo até ser aprovado. Protagonize o seu sonho. Se você tem um sonho, só chega no fim quando você alcança o sonho. Ai, mas é muito esforço. Mas se você souber que vai ser aprovado? Mas eu não sei. E é esse eu não sei, gente, que exige. Eu não sei se eu vou ser aprovada. E se eu me dedicar 5 anos, 6 anos para estudar para magistratura, 3 anos, 4 anos, tanto faz. E não passar. É isso que eu não quero que você carregue para você. Essa é a autossabotagem. Essa é a descrença que você não pode ter. Porque eu não conheço uma pessoa que estudou, perdão, e não passou. Eu não conheço. Agora eu conheço sim pessoas que estudaram e desistiram. Será que se essas pessoas não tivessem desistido, elas não iriam passar? É lógico que iam passar. Porque conteúdo se assimila. Tem gente que fica advogando aí por 7, 8 anos, aí fala, não, não é mais isso que eu quero na minha vida. Eu quero magistratura. Estuda 1 ano e passa. Por que você acha que essa pessoa conseguiu? Porque ele já tinha toda uma bagagem de estudo. Às vezes acontece isso. Quem protagoniza muito o estudo também durante a faculdade sai muito na frente de quem só começou a estudar depois da faculdade. Por quê? Porque ela construiu uma base antes de terminar a graduação. Mas as pessoas querem controle de tempo. Isso não existe, é muito difícil. Então, trace uma meta para o seu dia a dia. Se você conseguir controlar o seu tempo, se você tiver um momento, lógico, que você esteja livre das suas atribuições rotineiras, como mãe, como pai, como trabalho, tente pegar esse tempo que você está mais em paz consigo para depositar as tuas forças para estudar. E quando você estiver cansado, descanse. Porque não tem ninguém que permaneça motivado se estiver extremamente cansado. Isso é simples, gente. A pessoa pode amar o trabalho, mas se ela for levada à exaustão, ela não vê propósito naquilo, porque ela não consegue ser realizada, não tem prosperidade naquele ato, tá? Então, basicamente, é isso. Eu não controlava, mas eu me dedicava. Toda vida eu deixava meu material planejado quando eu virei mãe. Então, eu encerrava um assunto, eu deixava tudo pronto para o próximo. E se eu fosse interrompida, eu começava de onde eu tinha parado. E eu não ficava, nossa, mas fulano de tal não tem filho e está melhor do que eu. Fulano de tal consegue estudar. Eu não trazia mais esse peso para mim, é como se eu estivesse carregando, então, mais uma cruz, né? Não faz sentido.
Até porque eu via como uma bênção ser mãe. Então, assim, tem muitas dificuldades e tem muito cansaço envolvido, muito cansaço. Escute, eu não estou relativizando a sua dor, eu sei que ela deve ser, mas a gente tem que pensar como se organizar. Eu lembro que eu dava de mamar segurando meu filho. Quando um braço cansava, eu ia para o outro. E como eu não tinha habilidade para grifar com a mão direita, porque eu sou canhota, eu fazia escuta via áudio, assistia a aula via vídeo. Eu lia leitura de lei seca, que era um momento que eu não gostava de jeito nenhum. Então, você tem que entender como fazer funcionar. Eu utilizei muito a minha cama como se fosse o berço e ficava cercando o meninozinho todinho ali. Por quê? Porque eu precisava que ele estivesse do meu lado, às vezes era só um chorinho, eu não queria me levantar até o berço, então eu ficava assim, estudando aqui. É assim, gente. Não há romance, há força de vontade e atitude, tá? Então vamos lá. Próxima pergunta. Fiquei muito tempo nessa pergunta, me empolguei. Desculpa, gente. Gostaria de saber sobre material de estudo. Melhor uso das doutrinas ou sinopse é suficiente? Depende muito da tua bagagem de estudo. E também da escolha do material, né? Se você vai escolher um material que é uma sinopse, por exemplo, que ela não é uma sinopse bem conceituada, há riscos. Mas se for uma sinopse bem conceituada, tudo bem. Mas para concurso da magistratura, sinopse só é boa mesmo para alguns tipos de disciplina. Para outros é necessário um manual. Agora, isso também tem muito a ver com você. Ah, você protagonizou muito seu estudo durante a faculdade. Então, agora você está mais no método de revisão, de engolir conteúdo, praticamente, do que assimilar conteúdo. Então, não é que haja um melhor material. É como eu estou dizendo, você tem que entender qual é o material que vai funcionar para você com determinada disciplina e com determinado assunto. Tá? Você foi advogada antes da magistratura? Fui advogada. Cheguei a advogar, sim, como autônoma, né, lógico. Mas, assim, gostei muito da advocacia, tá? Me identifiquei, adorava, assim, tive algumas causas difíceis, mas estava mais na área do consumidor, e essas áreas difíceis que eu peguei mais fui na área médica. Então, assim, gostei bastante da experiência, mas eu já sabia que eu queria magistratura, então, para mim não foi tão difícil. Eu queria um concurso, eu sabia que advogar você exigia muito tato, muita oratória, muito jogo de cintura, e assim, não que isso. Ave Maria, gente, eu tenho uma sincera respeito por todos os operadores do direito, porque não é fácil lidar com o direito. Mas eu sabia que aquilo não se encaixava tão bem na minha persona. Pode ser que no futuro eu mude, amadureça também e se encaixe, mas naquela época eu estudei para advocacia, ou estudava para concurso, advogava de vez em quando e estudava para concurso. Eu sabia que estudar para concurso era o meu foco, então eu advogava esporadicamente. E cá entre nós, me ajudou sim a ter experiência, a saber me posicionar. Isso tudo é muito relevante na hora que você vai para uma prova de cara a cara com o examinador, na prova oral, tá? Vamos para a próxima pergunta, que a gente já está chegando nas nossas 9 horas. Quando você foi reprovado em algum concurso, você retomava a estaca zero dos estudos ou continuava de onde parava? Gente, eu era louca pós-reprovação, porque logo que eu via que não tinha passado sequer na primeira fase, eu passava o meu domingo, a gente já passa 5 horas fazendo a prova, né? Aí eu passava o meu domingo corrigindo a prova. Antes mesmo de sair no olho na vaga, o gabarito eu já estava lá. E esse foi um método de revisão muito bom para mim, que eu acho que, inclusive, me ajudou demais a chegar em um resultado de forma rápida. Porque eu, antes de ser magistrada, né, fui promotora de justiça por quase 6 anos no Ministério Público, né, do Tocantins. Então, eu fui aprovada com 3 anos de estudo no concurso da carreira do Ministério Público. A magistratura demorou já um pouco mais. Mas isso me ajudou demais. Então, eu não retomava da estaca zero. Eu não via como a necessidade de eu retomar da estaca zero. Eu via a necessidade de identificar meus pontos fracos. Onde foi que eu errei? Onde é que eu preciso aprofundar mais? Poxa, eu errei um vacilo? Às vezes, quando você tem um vacilo durante a prova, não há necessidade de aprofundar. Na verdade, você tem que ter mais atenção.
mas não necessidade de aprofundar. Então, eu não voltava para a estaca zero, não. Vamos lá. Tenho dúvida de como conseguir experiência jurídica sem advogar. A gente vai falar sobre isso, gente, na aula. Até, inclusive, eu vi aqui também outra pessoa que fez uma pergunta sobre, recentemente, o STF julgou improcedente a Lei 4219. Essas perguntas sobre a prática jurídica, vamos deixar para a terceira aula, tá? Porque a inscrição definitiva, que é a fase em que se exige a comprovação da prática jurídica, ela ocorre antes da prova oral. Então, eu vou fazer uma nota de introdução sobre as principais dúvidas que foram apresentadas para mim dessa etapa do certame, na nossa terceira aula, o evento que acontecerá no dia 18 de fevereiro, tá bom? Só para a gente não fugir do foco, que é metodologia e metas possíveis de atingir. Tenho 48 anos, sou bacharel e faço pós-graduação. Sendo realista, é possível me preparar para a magistratura? É tarde para alguém na minha idade? Nunca é tarde. Gente, nunca é tarde. Eu vou passar o resto da minha vida estudando. Se eu me conhecer, eu for a mesma pessoa de hoje, daqui a 20 anos, eu tô lascada, porque eu tô no meu doutorado, eu quero iniciar um novo mestrado em outra área, que é na área criminal, porque o meu mestrado é em Direito Constitucional e o meu doutorado também. Eu quero iniciar um mestrado na área criminal e quero depois fazer um doutorado na área criminal. E, assim, depois eu quero fazer pós-doutorado das duas disciplinas fora. Então, assim, nunca é tarde para nada, gente. Não existe esse negócio de idade para o concurso da magistratura, tá? É só você iniciar, é um sonho. Se você se vê fazendo esse sonho hoje e não se sentia preparado quando era mais jovem, não há diferença. De novo, não é sobre tempo. É sobre você encarando o processo de preparação de cabeça ereta, olhando firme para o propósito e sabendo que é possível chegar lá. E há pessoas entrando para a magistratura nessa idade. Há pessoas mais velhas sendo nomeadas para a magistratura. Tudo tem a ver com você querer. E não, nossa, agora se você começar a pensar, nossa, eu vou colocar um limite no meu sonho, porque eu não me vejo mais assim, indo para o interior, para trabalhar, não é isso que eu quero para minha vida. Então, talvez a pessoa também não queira a magistratura. A gente tem que encarar que é uma profissão que exige muito. E exige não só no trabalho, mas também de posicionamento jurídico, reputação ilibada, exige conduta proba. Então, você tem que entender que a magistratura quer qualquer pessoa, não existe isso. Mas você tem que querer a magistratura. E tem que querer muito. Porque só querendo muito, você sustenta a tua motivação que te fez escolher chegar lá, que te fez ser magistrado. Do que adianta, pessoal, você passar 20 anos trabalhando como operador do direito e não se sentir realizado, sabendo que queria concurso da magistratura? Mas quanto mais tempo você para, mais tarde você alcança o sonho. Então, se você já decidiu hoje que você quer magistratura, siga seu sonho. Não adie seu sonho mais, não. Não procrastine seu sonho com dúvidas. As metas são possíveis, tá aí, eu tô te dizendo. Se você for atrás, você vai encontrar várias histórias, vários relatos de pessoas que fizeram, conseguiram, alcançaram. Pessoas que podem ter histórias parecidas com a sua. Sempre há histórias de superação. Há sempre a exceção dentro da regra. Porque há pessoas que entendem a trajetória como um processo e não como um padrão que nos foi imposto. Protagonize seu estudo. Estabeleça metas possíveis de atingir. E você vai chegar lá, nessas 3 aulas. A gente vai fazer com que você entenda como é estudar para a magistratura, tá? Vamos lá. Estamos 1 minutinho. Devo me dedicar a apenas uma carreira? Ou é possível ficar com outras também? Gente, vamos encerrar com chave de ouro com essa daqui. Teve outras, perdão, não vou conseguir responder todas, mas por causa do nosso horário. É possível estudar para... Gente, tudo é possível.
Você já viu que eu não sou fã dessa palavra impossível na minha vida, né? Não quero impossibilidades nenhumas. Então, vamos lá. É possível? É possível. Eu estudei para várias carreiras ao mesmo tempo, apesar de eu saber que eu queria magistratura. Porém, isso atrasou o meu rendimento, isso atrasou o meu desempenho, tanto que eu passei no concurso do Ministério Público antes de passar da magistratura. São similares? São. Se você já sabe o que é a magistratura, foque na magistratura. Ter como parâmetro o edital da magistratura te dá discernimento sobre como se concentrar para um só propósito. Querendo ou não, por mais que sejam similares, vão existir momentos dentro de cada um desses concursos em que você vai ter que mudar a tua técnica de estudo, que você vai ter que interpretar um papel diferente na tua abordagem de estudo. Imagina você fazer uma prova discursiva. Você assina embaixo na prova da magistratura, juiz de direito, na prova do Ministério Público, promotor de justiça. Na magistratura você sabe que é uma sentença, no Ministério Público você não sabe qual é a peça, se é contra razões de apelação, se é apelação, se são memoriais, se é uma denúncia, se é um pedido de arquivamento de inquérito policial, se é um pedido de quebra de sigilo bancário. Muda muito. E, professora, mas deu certo para você. Então, o que você está querendo dizer para mim é o quê? É que você pode, mas você tem que entender que isso pode te custar algo. Para mim, graças a Deus, deu tudo certo no final. Eu só quero que você tenha certeza de que vale a pena o risco. Porque tem muita gente que se identifica tanto com ambas as carreiras, que vão ser felizes. Eu era muito feliz no Ministério Público, sou muito feliz como magistrada hoje. Me identifico com ambas as carreiras. Então, para mim, foi muito bom toda essa experiência que eu vivi. Mas será que para você será também? Só quem sabe isso é você. Então, já te passei aí o bizu. E, gente, agradeço demais todos vocês por terem me aguentado aí por 1 hora, que eu não paro de falar. Amanhã nós estaremos aqui no mesmo horário, às 8 horas da noite. Tarefa de casa, resolução do CNJ. Não deixem isso de lado. Protagonizem o estudo. Conheçam realmente o que vocês estão buscando. Tá bom? E amanhã a gente vai ficar com provas objetivas e discursivas. A gente vai passar para as fases, que são as fases temidas da magistratura, junto com a prova oral, que vai ser nosso terceiro encontro. E a gente vai abordar aí a questão da inscrição definitiva e vamos falar um pouco sobre prática jurídica, tá? Obrigada, um beijo em todos, que Deus abençoe todos vocês. Fiquem com Deus.